Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 20º dia de Ramadã, 20ª aula. Nosso versículo de hoje é o versículo 3 da Surat Al-Qadr, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: a noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Vejam o que é a noite do decreto. A noite do decreto é uma noite abençoada. É dentre as melhores noites do ano. Foi a noite no qual Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão para a humanidade. Ou foi a noite na qual, segundo os sábios, o Alcorão desceu da tábua preservada junto a Allah subhanahu wa ta'ala até o céu deste mundo. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão de uma vez só, da tábua preservada, Lawh al-Mahfuz, para o céu desse mundo. E então, ele foi revelado em partes por um mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, até, ou melhor, durante o período de 23 anos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala engrandeceu o status da noite na qual ele escolheu para a revelação do Alcorão sagrado. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que a noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Então vejam que num hadith é relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando iniciava o Ramadã, dizia: na verdade, o mês de Ramadã chegou a todos vós. Ele é um mês abençoado, no qual Deus obrigou a vós o jejum, colocou como obrigatório o jejum. Durante ele, as portas do paraíso estão abertas e as portas do inferno estão fechadas, e os demônios são acorrentados. E há uma noite que é melhor do que 1000 meses. Quem é privado de seu bem, então realmente ele tem sido privado. Então vejam que, por que a noite do decreto é melhor do que 1000 meses? 1000 meses é equivalente a mais ou menos 84 anos. A oração e a adoração a Allah realizada nessa noite abençoada é o equivalente ao período de 1000 meses de adoração. Ou seja, é como se nós estivéssemos adorando a Allah uma vida inteira. Ou seja, praticamente 84 anos de adoração. Então, vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: quem está em oração durante a noite do decreto, com fé e esperando a recompensa de Deus, ele será perdoado por todos os seus pecados anteriores. Então vejam que a recompensa para essa noite é muito grande. E cabe a nós nos esforçarmos e muito para encontrar essa noite e para poder adorar Allah subhanahu wa ta'ala de maneira que nós possamos alcançar essa recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que a noite do decreto ela ocorre durante as últimas 10 noites do Ramadã. E aquele que ficar procurando a recompensa dessas últimas 10 noites vai conseguir encontrar essa noite, porque é uma dessas 10 noites. E segundo os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, é uma das noites ímpares dessas últimas 10 noites. Ou seja, segundo um hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que é o 29º, 27º, 25º ou 23ª noite do Ramadã. É uma dessas noites. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que é uma das noites ímpares, que seria o 21º, 23º, 25º, 27º, 29º, e ainda pode ser durante a última noite do Ramadã. E vejam que em outros hadiths, existem vários hadiths a respeito da noite do decreto. Alguns deles afirmam ser a noite 23, alguns deles afirmam ser a noite 21, alguns deles afirmam ser a noite 27. Por isso que muitas pessoas se esforçam mais na noite 27. Mas todos esses hadiths eles estão corretos. É uma dessas noites. Então, essa noite não foi claramente especificada a fim de que a pessoa fique procurando e adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, se esforçando nessas últimas 10 noites a fim de encontrar a noite do decreto. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith os sinais dessa noite. Ele diz que essa noite é uma noite tranquila
brilhante, como se houvesse uma lua brilhante, e é calma, muito calma. Não é fria nem quente. E nenhuma estrela cadente é permitido até o amanhecer. E seu sinal é o que o Sol aparece na manhã seguinte, não tendo raios, assim como a Lua numa noite de lua cheia. E Shaitan não tem permissão para sair com o Sol nesse dia. É dito que sempre, tem um outro hadith que diz que sempre com o nascimento do Sol, o Shaitan aparece a fim de que seja adorado. As pessoas costumavam antigamente se prostrar diante do Sol. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu de realizar qualquer oração no momento do nascer do Sol. E é dito que nessa manhã, o Shaitan não tem permissão de sair junto com o Sol. Então o sinal é que na manhã seguinte, após após a noite do decreto, o Sol nasce sem raios. Como nós conseguimos ver a lua cheia, da mesma maneira nós conseguimos ver o Sol sem os raios. Esse é um dos sinais da noite do decreto. E devido a esse sinal, Ubay ibn Ka'b, que era um dos sahaba do profeta sallallahu alaihi wasallam, jurou ser a noite 27. Então, nós devemos procurar em todas as noites ímpares do Ramadã, das últimas 10 noites do Ramadã, a fim de nós encontrarmos essa noite abençoada. Vejam que a opinião correta é que existem vários hadith a respeito dessa noite, e alguns sábios dizem que a noite do decreto ela se move em torno dessas últimas 10 noites ao longo dos anos. Ou seja, que cada ano ela pode aparecer num dia. Ou seja, um ano ela pode ser na noite 23, outro ano ela pode ser na noite 25, no outro ano ela pode ser na noite 27. Que essa noite do decreto ela se move ao longo das últimas 10 noites. Então, cabe a nós procurarmos sempre e não nos basearmos somente numa noite específica. Não só nos basearmos, por exemplo, na noite 27 e fazer a adoração na noite 27 e esquecer as outras noites. Porque, de repente, a noite do decreto seja na noite 23, por exemplo, ou na noite 25, ou na noite 29, que as pessoas já estão mais negligentes, achando que o Ramadã já acabou e que vai perder, que já terminou o Ramadã e não vai ser a noite do decreto. Então pode ser até a última noite do Ramadã. Até a última noite do Ramadã, que seria a noite 29, ele pode ser a noite do decreto. Então cabe ao muçulmano procurar essa noite com muito esforço, porque é a noite no qual Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados, é a noite na qual Allah subhanahu wa ta'ala decreta assuntos da vida do ser humano, é a noite na qual os anjos descem para a terra, e é dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que os anjos nessa noite estão sobre a terra, e os anjos que estão na terra nessa noite são mais numerosos do que o número de pedras. Então imagina o que há de pedras no mundo. O número de anjos que estão na terra nessa noite é maior. Ou seja, essa noite, inclusive, é a única noite depois da revelação do Alcorão, na qual o anjo Gabriel desce à terra. É a única noite do ano. E é a noite na qual o anjo Gabriel volta a descer na terra, assim como ele descia na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, trazendo a revelação. Então, o anjo Gabriel nós sabemos que é o líder dos anjos, e ele desce também nessa noite, e os anjos oram por aqueles que estão em oração, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala, e fazendo as orações, e lendo o Corão, recordando a Allah durante essa noite. Então, irmãos, cabe a nós aproveitarmos ao máximo essas últimas 10 noites, lembrando que a noite sempre começa depois do Maghrib. Ou seja, nós estamos no dia 20, depois do Maghrib, já é considerada a noite 21. Então, não vamos nos perder na contagem. Então, o dia 20 de Ramadã, após o Maghrib, já é considerada a noite 21. Então, a noite começa antes do dia.
A noite começa antes do dia. Então, começa, assim que entra o azan do Maghrib, já começa a noite do dia posterior. Ou seja, na noite do dia 20, já é a noite do 21. Então, não vamos nos perder nas contas e vamos aproveitar ao máximo a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos implorar a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie ao melhor e vamos implorar a Allah subhanahu wa ta'ala que não nos prive dessa noite abençoada, que nós não percamos a bênção dessa noite e a recompensa dessa noite. É relatado que Aisha, radiallahu anha, perguntou ao mensageiro de Allah, se eu encontrar essa noite, se eu encontrar a noite do decreto, o que eu devo dizer? Ele disse, Aisha, diz, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, em verdade, tu és o perdoador, tu amas o perdão, portanto, perdoe-me. Na verdade, a palavra afwa é mais forte do que perdão. A palavra afwa significa apagar tudo. Não só perdoar, mas apagar todos os pecados anteriores. Apagar completamente. Portanto, a súplica diz, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ou seja, que Allah apague totalmente meus pecados anteriores. Ó Deus, em verdade, tu és o perdoador, tu amas o perdão, portanto, perdoa-me. Então, é bom que nós memorizemos essa súplica em árabe, porque o sentido dela é mais forte do que o sentido em português. E supliquemos tal como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a Aisha, a fim de nós conseguirmos a recompensa. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que não nos prive dessa noite e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe as nossas faltas e nos guie às boas ações. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad. Louvado seja Allah, Senhor do Universo.